Putin lança míssil de capacidade nuclear contra defesas da Aliança Ocidental e reacende o medo global de guerra atômica. O mundo parece ter perdido o freio. As guerras acontecem em quase todos os continentes ao mesmo tempo, e toda tentativa de paz tem falhado. A corrida por armas nucleares voltou com força, e dá para sentir que os líderes estão dispostos a cruzar linhas que a gente acreditava que ninguém teria coragem de ultrapassar depois da Segunda Guerra. Hoje vou falar das últimas 24 horas de guerra pelo mundo, passando por Rússia e Ucrânia, que já trouxeram a Aliança Ocidental para dentro do combate. Aliás, Putin acabou de lançar um dos seus maiores mísseis de capacidade nuclear. Dessa vez não foi teste. Ele lançou contra defesas montadas pela Aliança Ocidental. Depois também vamos passar pelo Caribe, onde os Estados Unidos anunciaram que o grande ataque contra a Venezuela vai acontecer em até 7 dias. Moscou avança em Donetsk enquanto Pequim e Pyongyang desafiam Washington, ampliando a tensão que ameaça virar guerra mundial. Na Europa, Moscou desafia tratados nucleares e avança em Donetsk. Na Ásia, Pequim e Pyongyang testam a paciência americana, e no Oriente Médio a guerra é retomada por Gaza, Irã e Líbano contra Israel. Pode ter certeza que o mundo inteiro está prestes a entrar em uma única e enorme guerra global. O risco de um conflito unificado é pelo fato dessas crises se conectarem de forma perigosa. Nenhum país parece disposto a ceder em seus objetivos. Cada aliança busca poder, energia e território, enquanto governos reforçam exércitos e testam armas nucleares. O que começou como conflitos regionais está virando uma insanidade descontrolada. Potências nucleares se enfrentam em múltiplos continentes e a corrida armamentista empurra o planeta para o colapso total. Você acha que os grandes líderes teriam coragem de levar o mundo a uma guerra nuclear, mesmo eles sabendo que podem morrer? Fala sem medo, com sinceridade. Será que eles têm algum bunker antinuclear realmente seguro? Ou será que existe uma forma não conhecida de abandonar o planeta? Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curte muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Rússia jogou pesado e mandou 170 mil soldados para a ofensiva em Donetsk. O exército russo reorganizou blindados, reforçou artilharia e tenta romper as defesas ucranianas. O objetivo é conquistar de vez o leste e transformar a região em um ponto de vantagem estratégica. Depois disso, os ataques só aumentaram. Mísseis e drones atingiram até a usina nuclear de Rivne, que teve de reduzir a produção para evitar desastre. Engenheiros trabalham dia e noite para evitar superaquecimento, enquanto o país tenta manter a energia em meio ao caos dos bombardeios. Zelensky diz que a Rússia vive o momento mais agressivo da guerra e já escolheu novos alvos dentro do território russo. Ele afirma que essas ações são para cortar rotas de suprimento e levar o conflito direto para o coração do Kremlin, tentando virar o jogo com ataques de precisão. Relatórios confirmam que o exército russo tomou outra vila perto de Dnipro e destruiu fábricas de mísseis Flamingo, vitais para a Ucrânia. O Kremlin chamou de vingança suprema, em resposta à explosão de depósitos russos na Crimeia. Cada ataque agora parece mais pessoal que estratégico. Autoridades ucranianas dizem que Moscou usou o míssil 9M729, proibido por tratado internacional. Ele alcança mais de 1.500 quilômetros e pode levar ogivas nucleares. Dessa vez ele usou ogivas convencionais, mas foram suficientes para destruir as defesas aéreas que a Aliança Ocidental montou na Ucrânia.
Rússia envia 170 mil soldados para Donetsk e transforma o leste ucraniano em um campo de destruição. Kiev classificou os novos bombardeios como o pior desafio desde 2022. Várias cidades estão em apagão, hospitais funcionam com geradores e o governo tenta manter o moral das tropas. Em resposta, drones kamikazes ucranianos atacaram depósitos de combustível e refinarias dentro do território russo. A Rússia, por outro lado, reforçou Donetsk com tanques T-90M e lança-chamas termobáricos. As tropas avançam por áreas rurais, cercando cidades pequenas e cortando rotas de suprimento. A ideia é isolar os batalhões ucranianos e dominar o terreno antes da chegada do inverno. A tensão nuclear subiu de vez depois que Pete Hegseth, conselheiro de segurança dos Estados Unidos, disse que testes nucleares significam guerra. A fala foi interpretada como sinal de que Donald Trump pode autorizar explosões subterrâneas em resposta às ameaças cada vez mais diretas de Moscou. Especialistas alertam que qualquer teste atômico pode quebrar o equilíbrio mundial. A Rússia já prometeu reagir com a escalada da guerra caso os americanos façam o teste. Essa disputa reacende o mesmo clima de medo e desconfiança que dominava o planeta na época da Guerra Fria. Com as tropas russas se aproximando das áreas industriais, a Ucrânia teme que Donetsk vire o maior campo de batalha da guerra. E o que vem a seguir pode ser ainda pior: o envolvimento direto da Aliança Ocidental, as respostas de Trump e a reação em cadeia que ninguém sabe onde vai parar. Bombardeios russos atingem Rivne e fábricas em Dnipro, enquanto drones ucranianos tentam conter o avanço inimigo. A Polônia interceptou um avião de reconhecimento russo sobre o Mar Báltico, o terceiro caso só nesta semana. O governo chamou o incidente de provocação e colocou as bases aéreas em alerta. O clima na região ficou tenso e os caças da Aliança Ocidental estão de prontidão dia e noite. Autoridades europeias dizem que essas incursões são um teste da Rússia para medir o tempo de resposta da Aliança Ocidental. Analistas acreditam que Moscou quer mandar um recado político antes do encontro entre Zelensky e Trump, marcado para os próximos dias, aumentando ainda mais a pressão. Além disso, a Rússia violou o espaço aéreo da Lituânia durante uma manobra militar, enquanto Putin alertava sobre o poder dos seus mísseis de longo alcance. O episódio fez a Aliança Ocidental reforçar patrulhas com caças F-35 e sistemas de defesa Patriot nas fronteiras do Báltico. Relatórios internos mostram que os voos de espionagem russos perto das fronteiras da Aliança Ocidental aumentaram quase 40% no último mês. Militares alertam que basta um erro de cálculo para começar um confronto direto entre forças russas e ocidentais, algo que todos tentam evitar. Mark Rutte anunciou que vai reforçar as defesas da Ucrânia com fornecimento contínuo de munições e sistemas antiaéreos. Ele deixou claro que o bloco não vai permitir que a Rússia avance além do Donbass, prometendo reação rápida e coordenada se isso acontecer. A Polônia intercepta jato russo no Báltico e coloca caças em prontidão máxima, temendo confronto direto com Moscou. O Kremlin respondeu dizendo que a Rússia é hoje a maior potência militar do mundo. Putin destacou seus mísseis hipersônicos Vanguard e Kinzhal como prova de superioridade. Para muitos analistas, essa fala foi um aviso direto aos Estados Unidos e à Aliança Ocidental. Moscou não pretende recuar. Enquanto o Ocidente discute novas sanções e alternativas energéticas, a Rússia faz demonstrações de força no Báltico. Bombardeiros estratégicos e submarinos participam de movimentações militares, deixando claro que o país quer manter controle total da região e desafiar a presença da Aliança Ocidental. Nos bastidores, diplomatas americanos tentam acalmar os ânimos e pedem moderação à Polônia e à Lituânia. Trump, porém, adota discurso duro e contraditório. Fala em evitar guerra, mas exalta o poder nuclear dos Estados Unidos. Essa postura deixa os europeus inseguros sobre o real plano de Washington. Relatórios indicam que as tropas russas em Kaliningrado receberam ordem de prontidão total. Sistemas de mísseis Iskander foram posicionados perto da fronteira com a Polônia. Testemunhas relatam comboios militares cruzando estradas à noite num movimento que parece preparação para algo maior. A Europa respira sob tensão. Qualquer incidente pode acender o estopim e redefinir os limites entre Moscou e a Aliança Ocidental.
Washington garante que responderá imediatamente a qualquer violação, mas ninguém sabe até onde essa promessa vai e se o próximo erro não será o último. Putin reforça fronteiras e exibe mísseis hipersônicos, enquanto diplomatas americanos tentam conter uma guerra inevitável. A decisão de Trump de reduzir tropas americanas na Europa deixou aliados em alerta. Países do leste dizem que isso enfraquece a Aliança Ocidental, justo quando a Rússia aumenta provocações. O Pentágono tenta acalmar os parceiros e jura que a capacidade de reação continua garantida. Alemanha, Polônia e Estônia demonstraram preocupação com o recuo americano. Líderes locais afirmam que Moscou interpreta essa mudança como sinal de fraqueza, o que incentiva movimentos mais ousados. Nos bastidores, cresce o medo de que a Europa fique sozinha se o conflito escalar. Dentro dos Estados Unidos, a decisão dividiu até aliados de Trump. Alguns republicanos dizem que isso abre espaço para a Rússia avançar mais rápido. A Casa Branca insiste que é uma redistribuição tática, concentrando tropas em áreas que considera mais urgentes para a defesa americana. Enquanto isso, fabricantes de drones da Aliança Ocidental afirmam que o Ocidente supervalorizou suas próprias armas. Segundo eles, a guerra moderna exige precisão e custo baixo, e nem todos os equipamentos enviados à Ucrânia entregam o que prometem. O debate sobre lucros e eficácia pegou fogo. O ministro alemão Friedrich Merz comemorou o acordo da Turquia para comprar novos caças Eurofighter, dizendo que isso fortalece a aliança. E o que vem agora é ainda mais complexo. A guerra começa a mexer com economias inteiras, energia e poder político no mundo todo. Trump reduz tropas americanas na Europa e aliados temem que Moscou veja o recuo como sinal de fraqueza. Enquanto a Europa tenta renovar seus arsenais, a Rússia aproveita brechas comerciais para encher os cofres. As exportações de petróleo dispararam, sustentadas por frotas clandestinas e empresas de fachada ligadas à Índia e à China. Moscou transformou as sanções em lucro e mantém a guerra girando. Essas operações secretas são feitas em rotas conhecidas como Ásia Desconhecida, onde navios trocam cargas em alto mar para esconder a origem do petróleo russo. Essa rede paralela movimenta bilhões de dólares e garante o combustível que mantém o exército de Putin de pé em plena guerra. Os Estados Unidos tentam rastrear essas frotas, mas especialistas admitem que Moscou montou um sistema quase impossível de bloquear. Índia e China seguem comprando volumes enormes de energia russa, dizendo que precisam manter o mercado estável, mesmo que isso ajude o Kremlin a se sustentar. Com esse impasse, a Aliança Ocidental enfrenta um dilema: proteger sua segurança ou sua economia. Vários países dependem do petróleo russo e rejeitam sanções mais duras, enquanto outros exigem bloqueio total. O bloco começa a se dividir justo quando a guerra exige uma frente unida e firme. A pressão sobre Washington cresce, e o que vier agora pode decidir o futuro da aliança. Será que os parceiros da Aliança Ocidental vão continuar juntos ou veremos uma nova crise interna? O foco agora se desloca para o Oriente Médio, onde outra escalada militar começa a preocupar o mundo. A Rússia contorna sanções com exportações clandestinas e enriquece em meio à guerra que já divide aliados ocidentais. Fontes locais dizem que aviões israelenses atingiram depósitos de armas e bases do grupo extremista do Líbano. Em resposta, foguetes foram lançados contra o norte de Israel, acionando sirenes em várias cidades. Tropas israelenses reforçaram a fronteira com tanques Merkava e baterias de artilharia pesada. Israel intensificou ataques no sul do Líbano depois de novas ofensivas do grupo extremista do Líbano. O governo libanês acusa Tel Aviv de ignorar pedidos de cessar-fogo e alerta para risco de guerra em larga escala. Explosões e evacuações em massa mostram que a fronteira virou uma bomba relógio. Autoridades israelenses garantem que as operações só acabam quando o grupo extremista do Líbano for eliminado. Um dos comandantes do grupo morreu num bombardeio e o Líbano pediu ajuda da ONU para tentar segurar a escalada. Mesmo assim, a fronteira segue em chamas e sem perspectiva de trégua. Enquanto isso, Israel devolveu os corpos de 30 palestinos para hospitais de Gaza num gesto simbólico. Mas o cessar-fogo não durou nada.
Milícias palestinas acusam o governo israelense de usar pausas humanitárias como disfarce para continuar atacando durante a madrugada. A guerra se espalhou de Gaza ao Líbano e chegou até o Irã. E o que vem agora promete mexer ainda mais com o equilíbrio regional, bastidores de alianças secretas e o papel de potências como China e Estados Unidos, que influenciam cada movimento no Oriente Médio. Israel intensifica ataques no sul do Líbano e o Hezbollah responde com foguetes, reacendendo a guerra regional. A China ampliou sua cooperação militar com o Irã, fornecendo tecnologia para mísseis de médio alcance. Analistas veem isso como resposta direta à presença americana no Golfo Pérsico. Pequim diz que é uma parceria defensiva, mas os Estados Unidos enxergam pura provocação em plena escalada regional. Egito, Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica voltaram a negociar sobre o programa nuclear iraniano. Discutem inspeções mais rígidas e garantias de uso civil, mas autoridades americanas acreditam que Teherã continua enriquecendo urânio em segredo. A desconfiança cresce a cada reunião. Como eu disse antes, Donald Trump reacendeu o debate ao dizer que os Estados Unidos podem retomar testes de armas nucleares. Segundo ele, é uma resposta à expansão militar de Rússia e Irã. Especialistas alertam que qualquer teste americano pode abrir a porta para uma nova corrida nuclear, com risco global imediato. O Irã reagiu com fúria, chamando a medida de ato de agressão mundial. Ao mesmo tempo, Turquia e Arábia Saudita anunciaram uma cooperação militar para conter Israel, algo inédito na região. Essas novas alianças mostram que a ordem do Oriente Médio está mudando rápido e de forma imprevisível. Com bombardeios diários e alianças sendo refeitas, o medo de uma guerra regional cresce. E o próximo foco não fica longe. Agora é a vez da América Latina, onde a tensão entre Estados Unidos e Venezuela ameaça sair do controle e transformar o Caribe num novo campo de batalha. China fortalece laços militares com o Irã e negociações nucleares reacendem desconfiança entre Teherã e Washington. A Venezuela pediu ajuda militar à Rússia depois de sentir o cerco americano apertar. Maduro diz que Washington planeja derrubar seu governo e aponta os navios de guerra próximos à costa como ameaça direta. Moscou promete apoio e o país entra em modo de defesa total. Os Estados Unidos intensificaram patrulhas no Caribe com porta-aviões e destroyers armados com mísseis Tomahawk. Oficialmente seria para combater o tráfico, mas Caracas garante que é preparação para uma ofensiva militar. A movimentação aumentou o medo de um confronto naval. Fontes militares afirmam que a agência secreta americana já concluiu o plano para desativar as comunicações do governo venezuelano. Trump declarou que a operação vai acontecer sem problemas e prometeu uma Venezuela livre. A fala acendeu alerta em toda a América do Sul e deixou o clima explosivo. Maduro reagiu ameaçando tirar a cidadania de quem apoiar uma invasão. O exército mobilizou tanques AMX-30 e mísseis Buk M2, enquanto civis são chamados para formar brigadas de defesa. O país entrou em alerta total e a população vive dias de tensão e incerteza. Toda a América Latina observa com apreensão. A Colômbia tenta equilibrar laços com os dois lados, mas o atrito entre Trump e Gustavo Petro só piora. E agora o foco muda para a Ásia, onde as disputas entre China, Taiwan e Coreia reacendem o medo de um conflito que pode envolver o mundo inteiro. Venezuela pede ajuda militar à Rússia, enquanto os Estados Unidos cercam o Caribe com navios e porta-aviões. A China avisou que não vai tolerar interferência dos Estados Unidos em Taiwan. Qualquer venda de armas ou apoio militar será vista como provocação direta. Pequim afirma que está pronta para responder com força, e o recado foi claro: não ultrapassem o limite da paciência chinesa. Xi Jinping defendeu o livre comércio na Ásia-Pacífico e criticou o aumento das tarifas entre Washington e Pequim. Ele disse que o protecionismo ameaça a economia mundial e que o planeta precisa de cooperação, não de muros. O discurso soou como uma cutucada elegante em Trump. Trump tenta reaproximar a Coreia do Norte oferecendo incentivos econômicos e promessas de segurança. A ideia é diminuir o peso da China na região, mas analistas duvidam que Kim Jong-un confie nisso. O histórico entre os dois países deixa qualquer conversa cheia de desconfiança. A preocupação cresceu depois que Trump ordenou a retomada dos testes nucleares em Nevada. O anúncio gerou protestos da ONU
e de grupos internacionais, que veem a decisão como o início de uma nova corrida atômica. O medo é que outras potências usem isso como justificativa para fazer o mesmo. A ameaça nuclear voltou a pairar sobre o mundo. Basta um único teste americano para a Rússia, China e Coreia do Norte seguirem o mesmo caminho. E no meio desse jogo perigoso, o planeta observa em silêncio, tentando entender até onde essa disputa por poder ainda pode chegar. China alerta os Estados Unidos sobre Taiwan e promete resposta imediata se houver qualquer apoio militar à ilha. O planeta vive um momento crítico. Guerras, ameaças atômicas e alianças mudando o tempo todo. Da Europa ao Oriente Médio, da América Latina à Ásia, tudo parece conectado. Cada decisão tomada por um líder poderoso empurra o mundo mais perto de um ponto de não retorno. A ofensiva russa em Donetsk provocou uma resposta mundial e reacendeu a corrida por novas armas. A Aliança Ocidental, os Estados Unidos e aliados asiáticos intensificam investimentos em defesa. Nenhum país quer parecer fraco, e cada movimento diplomático se tornou uma disputa de sobrevivência. No Oriente Médio, os acordos mudam de lado quase toda semana. Israel, Irã, Turquia e Arábia Saudita jogam um xadrez perigoso, enquanto os Estados Unidos tentam manter controle. Ao mesmo tempo, a China amplia sua influência e vira peça central em quase todas as decisões da região. Na América Latina, a Venezuela tenta resistir à pressão dos Estados Unidos e vira símbolo de desafio ao poder americano. Moscou, Pequim e Teherã veem o Caribe como nova frente estratégica, e o medo de um conflito direto entre grandes potências nunca foi tão real. O planeta vive dias críticos com ameaças nucleares, guerras regionais e líderes disputando poder em vários continentes. Você acha que os grandes líderes teriam coragem de levar o mundo a uma guerra nuclear, mesmo eles sabendo que podem morrer? Fala sem medo, com sinceridade. Será que eles têm algum bunker antinuclear realmente seguro? Ou será que existe uma forma não conhecida de abandonar o planeta? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.